Em 1945, alguns trabalhadores no Egito acidentalmente escavaram uma tumba cristã primitiva. Dentro dela, encontraram um grande jarro contendo 13 manuscritos encadernados em couro, compostos por 48 obras separadas. Essa pode ser a descoberta mais significativa dos últimos 200 anos, e isso não é um exagero. O que trago hoje é o Evangelho Perdido de Tomé, uma coleção dos ditos atribuídos a Jesus. Você pode estar pensando, bem, eu sei o que Jesus disse, li o Novo Testamento, fui criado cristão, é tudo informação pública. Incrível, eu também pensava assim, mas continue assistindo para entender. Antes de começarmos, vou dar uma breve lição de história e, em seguida, abordarei uma questão e compartilharei um pouco deste texto e suas interpretações com você. Isso respalda muito do que falamos aqui no canal sobre a lei da atração, manifestação, autorrealização, ouvir sua natureza interior e ser verdadeiro com isso, que é o verdadeiro significado de estar vivo. Esses rolos de couro, encontrados no Egito, também conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, representaram uma descoberta monumental. Eram escritos originais de textos sagrados, datados de 325 d.C. O bispo Constantino e o Concílio de Nicéia tiveram uma reunião e decidiram o que permaneceria e o que seria excluído do Novo Testamento, que se tornaria a base da teologia cristã. O que foi deixado de fora incluiu o Evangelho de Tomé, assim como outros evangelhos, como o de Maria Madalena, ou eles editaram tantos livros e removeram trechos que não lhes agradavam. Há uma teoria de que fizeram isso para torná-lo mais aceitável ao público em geral, para que todos pudessem entender. No entanto, outra teoria sugere que havia ensinamentos poderosos aqui que essencialmente não se encaixavam na narrativa que desejavam seguir, então optaram por removê-los completamente. O Evangelho segundo Tomé não narra uma história, é uma coleção de cerca de 114 ditos atribuídos a Jesus. Antes de prosseguirmos, quero que entenda que de forma alguma estou tentando tornar este canal um espaço religioso, certo? Mas acredito que podemos examinar textos sagrados para entender o que significam e o que podemos aprender com eles. Você pode acreditar no que quiser, está bem? Não me importo com qual religião você segue, esse não é o foco deste vídeo. E se você está satisfeito com suas crenças ou não tem a mente aberta, talvez seja melhor não assistir a este vídeo. Agora, se você ainda está aqui, vamos continuar. As palavras introdutórias do documento proclamam: estas são as palavras secretas que Jesus, o vivente, proferiu e Dídimo Judas Tomé escreveu. E ele disse: quem encontrar a interpretação destas palavras, jamais provará a morte. As palavras em si não encerram o segredo, a verdadeira essência reside em sua interpretação. Ao descobrir as respostas autênticas, isso pode desestabilizá-lo, confrontando muitas vezes o que você aprendeu. Contudo, quando a verdade se revela, é uma fonte de maravilha, revelando que você possui o poder supremo sobre sua vida e tudo nela, permitindo-lhe verdadeiramente experimentar a plenitude da vida. Quando nos deparamos com escritos atribuídos a Jesus que não constam em nossas fontes primárias, mas estão em harmonia com estas, tendemos a crer que realmente são dele. No entanto, quando esses ditos parecem ser um tanto inconsistentes com outros ensinamentos, somos informados de que foram editados por questões de validade, em vez de serem consideradas as verdades sagradas destinadas a serem compartilhadas com todos, mas que foram reservadas apenas para alguns. Qualquer enfatização na crença de que cada pessoa possui o mesmo poder superior que Jesus, em vez de ser uma força externa a ser temida, teria transformado fundamentalmente nossa compreensão da vida ao longo da história. O fato de cada indivíduo ser único não nos separa, todos somos partes de uma mesma consciência única, apenas assumindo formas diferentes. Aqui estão alguns dos ensinamentos de Jesus do Evangelho segundo Tomé e suas possíveis interpretações. Versículo 3: Se aqueles que te guiam dizem, em vede, o reino está no céu, então os pássaros do céu te precederão. Se dizem a ti, ele está no mar, então os peixes te precederão. Pelo contrário, o reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes a vós mesmos, estais na pobreza e sois a pobreza. Este ensinamento refere-se às consequências de acreditar que o poder está fora do indivíduo.
Se acreditar que esse poder soberano pertence a alguém ou algo além de si mesmo, então isso terá domínio sobre sua vida. No entanto, quando percebemos verdadeiramente quem somos, a consciência única que permeia tudo e da qual todo poder emana, podemos viver de forma elevada e próspera. O reino está tanto dentro quanto fora de nós, literalmente manifestamos nossas circunstâncias externas a partir do nosso interior. Se não nos conhecermos, estaremos vivendo na pobreza e nós mesmos nos tornaremos essa pobreza. A crença de que eventos externos e pessoas têm controle sobre nossa vida nos impede de vivenciar a riqueza que é nossa por direito. Manifestamos de acordo com nossas crenças. Versículo 27. Se não jejuardes em relação ao mundo, não achareis o domínio do Pai. Se não nos desligarmos das perturbações externas e não confiarmos no poder interno para transformar todas as coisas, continuaremos a vivenciar essa realidade em nossas vidas. Versículo 50. Se vos disserem, de onde vindes, dizei-lhes, viemos da luz, onde a luz veio à existência por si mesma e se estabeleceu e manifestou-se por sua imagem. Se vos disserem, és vós, dizei, somos os filhos dela e os eleitos do Pai vivo. Se vos perguntarem, qual é o sinal do vosso Pai em vós, dizei-lhes, é o movimento e o repouso. Aqui, a palavra luz simboliza a origem dos seres humanos. A luz representa a consciência de cada indivíduo, manifestada fisicamente. É a totalidade que existe enquanto cada consciência individual se expressa através de nós como atividade e consciência. Versículo 77. Jesus disse, eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo. De mim todos eles vieram e para mim todos se estenderam. Parti uma pedra e estou lá, erguei uma madeira e me encontrareis lá. Este versículo indica que a consciência única está presente em tudo. Aquilo que reside nela também habita em todas as outras coisas. Versículo 113. Seus discípulos disseram-lhe, quando virá o reino? Jesus disse, não virá esperando por ele. Não será uma questão de dizer, eis aqui está ou eis ali está. Pelo contrário, o reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Este versículo destaca que sempre tivemos o poder dentro de nós mesmos, mas o perdemos de vista. Não é algo que precisamos aguardar para experimentar, pois essa consciência já faz parte de todas as coisas, inclusive de cada pessoa. O momento presente, aqui e agora, é onde a verdadeira felicidade reside. Pare de esperar pelo amanhã para encontrar a felicidade, para se sentir realizado, para começar a viver plenamente. Lembro-me de uma conversa com um amigo que estava namorando uma garota e dizia, quando eu me casar, aí sim vou começar a fazer todas essas coisas para ela. Vou comprar flores, tratá-la bem, fazer um esforço real para termos o melhor relacionamento, afinal, estaremos casados e será necessário dar certo. Esse é apenas um exemplo. Em muitos relacionamentos, as pessoas adiam ser a melhor versão de si mesmas. Mas a verdade é que essa oportunidade está bem aqui, agora. Muitas vezes ouço as pessoas dizerem, quando eu me mudar, então vou começar, ou quando isso acontecer, então vou deixar aquele emprego que não me satisfaz, ou ainda, quando tiver dinheiro suficiente, então vou começar o negócio dos meus sonhos. Mas cada minuto gasto esperando é um minuto perdido. Precisamos parar de viver para o amanhã, sacrificando o presente. Estou curiosa para saber sua opinião sobre o Evangelho de Tomé. Pensei em compartilhar alguns dos meus trechos favoritos com você. Se você quiser que eu traga mais sobre o assunto ou faça um vídeo com o texto completo, me deixe saber nos comentários. Qual é a sua opinião sobre isso? Compartilhe nos comentários abaixo. Adoro ler os comentários de vocês, pois são uma turma muito inteligente, e quero ouvir suas perspectivas sobre o significado desses versículos que compartilhei. Nos vemos no próximo vídeo. E pare de se contentar e comece a viver plenamente, combinado? Até mais!